Aqui conosco está o consultor Alexandre Shimada e hoje vem bater um papo com a gente. O Alexandre, entre outras coisas, é formado em psicologia, é especialista em estatística, tem MBA em marketing digital, em gestão financeira, controladoria e auditoria e aperfeiçoamento em finanças também. Boa noite, Alexandre, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo jóia. O Alexandre veio falar hoje sobre um tema que interessa a todo mundo. Você que é empresário, que é profissional liberal, você que está em casa, né? Já que a economia está do jeito que está, né? Isso é inegável, você vai ao mercado, você sabe, né? O que eu devo fazer? Esse é o tema da nossa conversa aqui com o Alexandre Shimada. E aí, Alexandre, o que eu e quem está em casa, o que nós devemos fazer? Antes de mais nada, você tem que aceitar que a economia está do jeito que está. Não adianta. Não adianta. Então não adianta você ficar brigando com o dólar, não adianta você ficar brigando com corrupção, com nada, não adianta nada. Olha para o seu negócio e vamos ver o que tem que fazer. Eu montei um esqueminha fácil, em 3 passos, tá? Para você poder dar uma organizada na casa. Então, segue esses 3 passos, tá? Dá uma olhada nesses 3 passos para você ver o que você pode fazer, tá? Os 3 passos são, abra bem seus olhos, tá? Primeiro passo. Primeiro passo. Depois, segundo passo, faça a lição de casa. E terceiro passo, seja inteligente nas decisões e disciplinado nas ações. Beleza? Primeiro, abra bem seus olhos. A primeira coisa que você tem que fazer é entender a situação da sua empresa. Tá? Então é muito comum o pessoal, em tempo de diminuição de vendas, de receita, começar a se sentir pressionado e querer agir de qualquer jeito. Né? Então o cara faz um investimento grande, tenta correr aqui e ali, cria um novo produto, tal, mas sem entender a situação. A primeira coisa a se fazer no momento de risco, de aumento de risco, é entender a situação. Por exemplo, a situação financeira. Inclusive teve uma empresa que eu atendi algum tempo atrás, que eu peguei o extrato, daí eu perguntei, cara, o que é isso aqui? Né? Ele falou, não sei. Eu falei, mas você tem empréstimo? Não tem empréstimo. Ele tinha. E ele não sabia? Ele não sabia que tinha empréstimo. Que coisa, hein? Então assim, primeira coisa, olhar a situação. Tá? Uma das coisas é a situação financeira. Outra, situação de mercado. Se os clientes estão gostando das suas coisas, eles estão deixando de ir porque a economia está ruim, o cara está sem dinheiro, ou ele está deixando de ir porque você está fazendo um mau trabalho. É uma questão fundamental. Você pode pôr a desculpa na crise, né? Sim, você pode chorar à vontade, né? Mas igual como a gente começou a conversa, né? Cara, a crise está aí. Você está na crise, já não tem o que fazer, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Depois, concorrência. A concorrência muda completamente o jogo, tá? Tem uma padaria que abriu no centro alguns anos atrás, e aí eu fui lá comer, adoro padaria. E aí o preço do salgado era absurdamente caro, era coisa de 8, 9 reais um salgado, assim. Eu falei, cara, que monstruosidade. E do lado tinha uma padaria que vendia salgado a 5 reais. No entanto... O que aconteceu? Deu 3, 4 meses e mudou a gestão. Por quê? Porque o cara não estava preparado, o cara não a concorrência, pelo amor de Deus. Né? Cara, dá uma olhada na sua concorrência. Vê o que os caras estão fazendo por aí. E ela se mexe, a concorrência, né? Se mexe e se mexe rápido. Né? E ainda mais assim, tá todo mundo pressionado. Todo mundo pressionado, o cara vai se mexer mais. Né? Então vai atrás da concorrência. Então fase 1. Abra bem seus olhos. Entenda qual que é a sua situação. Tá? E em cima disso a gente vai começar a pensar, beleza? Beleza. Deu certo? Deu. Tá bom o negócio. Então tá. A lição de casa. Eu falo pro meu filho, você sempre tem que fazer a lição de casa. Faz lição de casa. Qual que é o nome do seu filho? Emanuel. Ô, Manuel, faz lição de casa, cara. Bom, você olhou as suas finanças. Agora tá na hora de organizá-las. Tá? Coloca as contas em dia, organiza os relatórios. Eu tenho certeza que muitas empresas aí não têm ideia direito de onde que vai o dinheiro, o que tem de estoque, não sabe direito as coisas. Né? Se você, digamos que quando você estava abrindo os olhos, você olhou seus custos. Agora está na fase, você já percebeu como está, na fase de você organizar esses custos. Você pega uma lista e começa a conferir. Daí um exemplo fácil disso. Final de semana passada, eu fiz uma lasanha. Né? Então, eu fui lá, minha família me chamou, daí eu fiquei responsável pela lasanha, o pessoal ficou responsável pelo churrasco e cada um no seu canto. Eu fui fazer a compra da lasanha, eu tenho uma calculadora em Excel que eu montei para fazer lasanha. Aí eu peguei lá uma massa de lasanha, gasta 1 quilo de carne, 1 quilo de queijo e mais alguns temperos. Beleza. Molho, né? Então, molho, peguei 12 saquinhos de molho de 340 gramas. Fiz a lasanha, sobrou um monte. Mas sobrou um monte. Ou seja... Errei. Errei. Né? Então assim, eu errei feio, sobrou metade do queijo, sobrou
sobrou uns 15 molhos, sobrou muita coisa, errei. Então assim, eu abri meus olhos, montei a lasanha. Chegou na hora da execução, estava errado o meu cálculo de custo. O que eu fiz? Eu peguei minha tabelinha do Excel e fui corrigindo. Né? Então assim, preciso de metade. Da próxima vez, a minha lasanha vai custar metade. E aí assim, isso é controle. Né? Se tivesse uma empresa de lasanha, eu estava tranquilo, porque minha próxima lasanha vai custar metade. E aí minha margem subiu. Né? Mas a lasanha aí vale para tudo. Serviços e produtos em geral. Tudo. Né? Então assim, se você não tem noção dos seus custos, se você não tem um mecanismo de controle, e se você não senta para fazer a lição de casa, você tem um problema. Sério. Tá? Outra coisa, na hora de fazer a lição de casa, lembra que quando eu falei para você abrir os olhos, você tinha que olhar para os seus clientes? Sim. Então, agora está na hora de você ficar perto do seu cliente. Opa, tem muita empresa longe, né? Tem. Quer ver um caso clássico? Você chega numa padaria, num restaurante, em qualquer lugar, o dono está no caixa. Ele não está lá no mano a mano, não está lá fazendo negócio, conversando com o cliente. Aqui em Londrina, a gente tem um restaurante que chama Zanoni, que o senhor Zanoni, não sei o nome dele. Conheço muito. O primeiro nome dele. Ele passa nas mesas perguntando, não sei se você já passou por isso, ele passa na mesa perguntando, tudo bem com o prato, veio quente, tá tudo certo, e é super discreto. Olha a importância disso. Ele poderia, sim, ficar no caixa e falar assim, não, ninguém vai me roubar. Ninguém vai me roubar. Que é a maior preocupação dos donos, né? Estão me roubando aqui. Estão me roubando aqui, mas hoje a gente tem mecanismos diferentes para isso, né? Para controlar. Sim, você não precisa ficar no caixa, né? Então fica perto do seu cliente, tá? Se você ficar perto dele, ouvindo dele, você vai ter mais chance de manter a casa organizada e se manter no mercado durante mais tempo, né? Tá? Só uma pergunta, a lasanha estava boa? Tava fantástico. Nossa, teve meu negócio. Eu errei, tá? Além de, olha só, né? Como essas coisas de cozinha ensinam coisas pra gente, né? Eu fiz a lasanha e por cima eu coloco o queijo parmesão. Então, mussarela nas camadas e parmesão por cima. O parmesão é caro. A peça do parmesão é mais cara. Né? Aí o que eu fiz? Eu ralei o parmesão, joguei por cima, coloquei papel alumínio e coloquei no forno. Na hora de tirar do forno, o papel alumínio grudou e tirou metade do meu parmesão. Então... Desperdício. Desperdício. Olha bem. Então assim, será que você está desperdiçando coisa no seu processo? E ainda mais a coisa mais cara, né? A coisa mais cara, né? Terceiro passo. Terceiro passo. Seja inteligente nas decisões e disciplinado nas ações. Certo. Tá? Inteligente nas ações significa o quê? Toma decisões em cima de dados, de fatos. Tá? Quando a gente está em crise, quando a nossa empresa passa por maus bocados, a gente é pressionado a tomar decisão de curto prazo. E isso é um passo para o precipício. Tá? Eu tenho um cliente que tem alguns financiamentos e aí ele recebeu um dinheiro que ele não estava esperando. Opa! Né? Com esse dinheiro ele conseguiria adiantar algumas parcelas desse financiamento. Né? E ele falou para mim assim, Alexandre, o que você acha de eu adiantar esse parcelamento? Eu falei, cara, a gente não tem dinheiro. Não é assim que deve fazer. Se esse dinheiro entrou, vamos colocar ele no nosso caixa, vamos pagar menos juros de curto prazo, e o parcelamento já está contratado. Se você adiantar o pagamento, eles não vão dar desconto nesse... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Segura. Por que ele queria fazer isso? Ele estava pressionado. Né? Ele tem um monte de parcelamento chegando, né? Ele tem um dinheiro na mão que apareceu sem ele esperar, e aí o que eu faço? Será que eu fecho? Não. Pensa com cuidado. Então assim, se ele olhar os dados falam para ele assim, cara, não faça isso. Vai com calma. Né? Espera um pouquinho. Tá? Menos emoção. Menos emoção e mais informação. Sim, né? Vamos lá. Depois, disciplinado nas ações. Tá? O que significa isso? Significa método. Você tem que ter um método de trabalho. Tá? Então, assim, digamos que você seja o dono. Aí, eu sempre trago para meus clientes o seguinte, você precisa ser o maior crítico do seu negócio. Tá? Você é a pessoa mais triste dessa empresa, e tem que ser. Você está pensando no futuro, você dirige, você dá direção para esse negócio. Então, isso é natural, né? E aí o cara acaba passando um monte de tarefas para todo mundo. Ô financeiro, organiza esse relatório. Ô produção, diminui o custo não sei o quê. Né? Vendas, eu quero que você faça uma ação de marketing digital. Não sei. Né? E o cara passa um monte de tarefa, mas ele não controla. Aí um abraço. É um abraço. A tarefa dele... Mês que vem, tudo de novo, tudo errado. Né? Então assim, controla as suas ações. Seja inteligente nas decisões, usando dados, e seja disciplinado nas ações, usando métodos de controle. Tá? Então, 3 passos. Né? Abra bem os olhos, entenda a situação da sua empresa, faça a sua lição de casa, seja inteligente nas decisões e disciplinado nas ações. E aí, o resultado vai ser bom. Vai ser bom, grande chance de você dar certo. Muito tempo.
Alexandre Shimada, muito obrigado pelo papo. O Alexandre não é brincadeira, não. Lembra da lasanha, quando você lembra do Alexandre. Faz lasanha aí. Grande abraço para você. Obrigado. Certo? Já voltamos com o programa Militão e Militão.